Construindo gerações. Olá, pessoal. Vamos à mensagem de hoje, Provérbio de número 17, verso 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, a coroa na cabeça, ela simboliza a glória. Um rei com uma coroa, aquela coroa de ouro representa a sua glória. E nós vemos no texto bíblico aqui que os netos, eles são a coroa, ou seja, eles são a glória dos avós. Mas por que isso? Por que os netos são a glória dos avós? Porque quando os avós, eles veem a vida dos netos e veem que a vida dos netos está dando certo, veem que os netos são íntegros, são pessoas que têm a bondade de Deus no seu coração como fruto do Espírito. Quando os avós veem que os seus netos, eles estão no caminho certo, isso é como se fosse um selo que vai ali naquele momento aprovar a paternidade daquele avô. Por que isso? Porque o resultado da nossa paternidade não está apenas nos nossos filhos, mas principalmente nos netos que nós teremos. E por que isso? Por quê? Porque os nossos filhos, eles vão reproduzir aquilo que receberam. Os nossos filhos, eles vão dar para os seus filhos aquilo que receberam de nós. Normalmente é assim. Infelizmente, quando os pais são ausentes, e a gente vê muitos filhos que hoje em dia não tem a presença do pai, a gente vê que a tendência é que esses meninos, eles sejam ausentes na vida dos seus futuros filhos, infelizmente, porque muitas pessoas acabam ficando com traumas. A gente não tem a completa noção do que é a falta de um pai e a falta de uma mãe. A falta de um pai, muitas vezes, faz com que a pessoa viva sem limites, porque o pai representa limites, mas também representa cuidado, proteção, e a gente vê que da mesma forma a ausência da mãe, a mãe representa afeto, representa amor, representa carinho. E quando os seres humanos, quando as crianças, elas vivem muito tempo longe das suas mães, elas terão dificuldades para ter amor para com as pessoas. E isso tudo coopera para o esfriamento do amor que Jesus profetizou lá no seu tempo, que nos últimos dias o amor de muitos de quase todos iria se esfriar. Então, quando a gente vê que os nossos netos, eles são uma bênção, nós vemos que realmente a nossa paternidade ou a nossa maternidade deu certo. Por quê? Porque os nossos filhos deram aquilo que receberam. A bênção que eles receberam, eles transmitiram para os seus filhos. E são poucas as pessoas que conseguem fazer da sua maternidade e da sua paternidade uma cura da paternidade e maternidade que não recebeu. Somente em Deus, muitas vezes, a gente consegue receber dessa cura. E o Senhor, que é o nosso Pai com P maiúsculo, é a nossa maior referência de todas, com certeza, quando a gente aprende na palavra do Senhor. Mas na prática da vida, a gente acaba dando para os nossos filhos muito daquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então é por isso que os netos, eles são a coroa dos avós, porque isso mostra que realmente aqueles avós foram bons pais. Então, bons pais, eles não geram apenas bons filhos, mas bons pais, eles vão gerar bons pais também. Por quê? Porque eles formaram pessoas que vão formar pessoas. E isso é fundamental, isso é maravilhoso. E aqui a gente vê que no mesmo verso diz que os pais são o orgulho dos seus filhos. Que a gente possa ser pais e mães tão bons, mas tão bons da parte de Deus, que nós seremos presentes de Deus para a vida dos nossos filhos, para que assim os nossos filhos possam olhar para nós com admiração, para que assim os nossos filhos não tenham como maior exemplo, não tenham como maior inspiração um artista ou um esportista que muitas vezes não é exemplo na sua conduta, mas que nós sejamos o exemplo dos nossos filhos, que nós sejamos o exemplo de todos aqueles que virão posteriormente na nossa linhagem. Então, assuma essa responsabilidade. Nós vemos que a mensagem de hoje, através das redes sociais e através da mídia, muitas vezes são mensagens que façam que a gente viva de modo egoísta, pensando apenas nos nossos prazeres. E muitas vezes os pais e as mães também acabam gastando mais tempo nos seus hobbies, acabam gastando mais tempo com seus prazeres imediatos do que se preocupar mais e investir mais tempo na formação do caráter dos seus filhos. Então não viva de modo egoísta,
porque todos nós estamos construindo as gerações futuras. Se o mundo está piorando, é porque, infelizmente, a paternidade e a maternidade está em uma decadência. Seja você a diferença, faça você a diferença. E se você errou, se você falhou nisso, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, se arrependa diante dele, porque o Senhor tem perdão para oferecer para ti. E aquilo que tiver ao teu alcance, faça. Peça perdão para os seus filhos, busque se reconectar. Peça perdão pela sua negligência, ou por ter falhado em algum momento, ou por ter se omitido de muitas coisas, por ter se afastado. Peça perdão para os filhos, peça perdão a Deus e faça a sua parte em oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode ser que você tenha falhado como pai, mas o Pai com P maiúsculo lá em cima, ele não falha, ele é perfeito. Então, que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Essa era a mensagem de hoje. Então, nós todos estamos construindo o futuro. Não viva de modo egoísta, mas saiba que você está construindo o mundo de amanhã, através da educação que você está transmitindo para os seus filhos, alunos, para as pessoas ao seu redor. Então, pega o link desse vídeo, compartilha com alguém, deixa o seu comentário, o que você achou dessa mensagem. Isso é bem importante para nós, porque não apenas para que a gente tenha um retorno do que os irmãos estão achando do conteúdo, mas principalmente para que a própria plataforma possa entregar a nossa mensagem para mais pessoas. Curta, e eu também vou deixar no comentário fixado no topo e na descrição do vídeo o link do nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos, para que os irmãos possam mergulhar na palavra do Senhor e expandir o seu conhecimento bíblico e expandir a sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço, até amanhã.